O Ironman Florianópolis 70.3 vai acontecer daqui 10 semanas, dia 16 de abril, semana no meu aniversário, e vai ser minha terceira prova na distância de meio Ironman, ou seja, 1.9 km nadando, 90 km pedalando e uma meia maratona correndo, 21 km. E eu quis documentar todo esse processo, desde os treinos até chegada na prova, a evolução dos treinos, nutrição, fortalecimento, enfim. Tudo que você sempre quis saber sobre a preparação para essa prova, que você pode estar querendo fazer, eu só estou curioso em relação a isso, para você poder aplicar no seu dia a dia e chegar muito mais forte. E por que eu resolvi fazer isso? Bom, tem vários motivos, né? Primeiro é que eu consegui uma transformação que muita gente procura, né? Eu saí do sedentarismo, dos 105 quilos, perdi 35 quilos e agora já estou indo para minha terceira prova de meio Ironman no triatlo. Já fiz várias outras provas, já consegui alguns pódios até, e eu quero inspirar mais gente a fazer isso. Também quero mostrar, como eu disse, como que é a preparação para que você possa fazer aí do seu jeito, na sua casa, para fazer uma prova de 70.3 legal, até mesmo um olímpico, um split, enfim, tudo que eu vou falar aqui você pode aplicar no seu treino de triatlo normalmente. Mas principalmente eu estou fazendo esse conteúdo aqui porque eu quero me preparar para fazer um conteúdo muito mais legal. Ano que vem eu vou fazer meu primeiro Ironman, vai ser o Ironman de Florianópolis em 2024. Eu quero fazer um super documentário mostrando toda a minha preparação para ele. Então essa preparação até os 70.3 vai ser um laboratório, um teste para saber o que dá certo, o que dá errado, e é por isso que eu preciso da sua colaboração, saber o que deu certo, o que você quer ver nesse meu diário até o meu primeiro Ironman, que vai acontecer daqui a um ano. Então, sem enrolar muito mais, que eu já enrolei bastante, né? Bora falar um pouquinho de como está sendo o começo da minha preparação, o que eu já fiz até agora, o que a gente pode esperar para as próximas semanas, para os próximos meses. Então, bora pro vídeo. Então, faltam mais ou menos 10 semanas, 2 meses e meio para a preparação, para terminar a preparação do 70.3, né? Como disse, vai ser em 16 de abril. E os treinos, pensando na prova, já começaram há algum tempo, né? Especialmente em dezembro e janeiro. Se você é atleta, triatleta, corredor de rua, sabe que nesse tempo a gente faz o que a gente chama de período de base, de treinamento de base. E esse é um dos treinamentos mais importantes aí que a gente tem durante o ano, é o que vai te preparar para aguentar as cargas de treino que vão vir aí durante o ano, que vão ser um pouquinho mais intensas, mais pesadas, e vai te dar velocidade para chegar e performar bem na prova. Então, nesse período, os treinos são quase todos focados em uma coisa: você fazer rodagem sem fazer muita intensidade, ou seja, rodando bem tranquilo, conversando, sem fazer disputa, sem fazer tiros. A intenção é que você faça bastante tempo de treino para fortalecer seu coração, para fortalecer seu pulmão, para fortalecer seus vasos sanguíneos e principalmente para criar mais mitocôndrias dentro do seu músculo, tá? A gente chama esse período de treinamento de período de base. Então a nossa intenção é preparar todo o nosso corpo para receber a intensidade que vai vir durante o ano. Então a gente tem que pensar no treinamento como se fosse realmente uma pirâmide, né? E a base da pirâmide é que vai dar todo o sustento para que ela cresça para cima. Então, quando a gente tem uma base boa, a pirâmide pode ser mais alta. Quando a gente tem uma base pequena, a pirâmide não vai conseguir chegar tão no topo. Então, a pirâmide, no caso, o topo da pirâmide vai ser a velocidade que você vai conseguir alcançar no final do treinamento. Então, se a gente quer ter uma pirâmide alta, com velocidade alta, a gente tem que preparar bem a base, tá? Os treinamentos de baixa intensidade, com duração longa, que são repetidos várias vezes ao longo do tempo, são muito bons para fazer isso, para crescer a base da sua pirâmide. E também, como esses treinamentos são feitos em baixa intensidade, você consegue fazer mais dele. Por quê? Porque eles machucam menos o corpo, machucam menos os tendões, os músculos, você consegue repetir ele durante várias vezes durante a semana e não vai ter tanto impacto no seu corpo, tá? Então, o meu treinamento de base começou lá no final de dezembro. Quem é ciclista ou quem já está no triatlo há algum tempo sabe que tem um desafio que começa entre o Natal e o Ano Novo. Esse desafio se chama Rafa 500. E a intenção desse desafio é que você faça 500 km entre o Natal e o Ano Novo. São mais ou menos 8 dias ali que você tem que fazer esses 500 km. E eu vou ser bem sincero, eu estava com a intenção de fazer os 500 km, tinha já programado a bike, os treinos que eu ia fazer para chegar nesses 500 km. Só que eu vi aí no meio do caminho que eu estava bem forte, que eu estava
conseguindo fazer mais quilômetros que eu aguentava, então eu resolvi aumentar para 700 quilômetros. Então, de Natal até Ano Novo, eu fiz 700 quilômetros nesses 8 dias que a gente tinha de intervalo. E vou dizer, foi muito bom, valeu bastante a pena. É claro que durante os treinamentos foi bem pesado, achei que até em algum momento não ia conseguir, mas agora que passou já essa fase do treinamento, eu estou conseguindo colher os resultados e eu vou falar um pouquinho mais como que eu percebi isso. Também logo em seguida a gente começou a fazer o treinamento de base de corrida, ou seja, sempre treinos longos de corrida, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, sempre focados em andar ali de boa, sem precisar forçar muito o pace. Então, quando a gente está no treinamento de base, é normal que a gente fique bem cansado, porque esses treinos, apesar de não serem intensos, são cansativos, né? Então, só para você ter uma ideia, esses foram os números que eu fiz em janeiro. Tô pegando uma colinha aqui, ó. Na corrida eu corri 227 km, completando aí 20 horas de corrida. Na bike foram 1.105 km, completando 35 horas de bike. E na natação foram 46 km, completando 13 horas de natação. Ou seja, foi bastante volumoso esse tempo de treinamento. Foi algo que eu me senti bastante cansado, mas que agora eu estou colhendo os frutos. E como que eu percebi isso? Bom, na última semana a gente voltou para os treinos de intensidade, né? Agora na primeira semana aí de fevereiro, a última de janeiro. E eu fiz 2 treinos aí que mostraram que realmente o período de base fez valer a pena, valeu bastante a pena. Então, um desses treinos foi um treino de tiro de 1 km, tiros de 1 km, 6 tiros de 1 km. E normalmente nesses treinos de tiro de 1 km eu tento fazer um tiro mais rápido aí em 3,45. Eu tive um resultado aí que me surpreendeu muito, que eu consegui fazer o último tiro de 1 km em 3,27, que é meu recorde para esse tipo de treino, esse tipo de tiro. Na bike é a mesma coisa. Tive um treino durante essa semana que tinha que segurar 260 watts durante 30 minutos. 260 watts é uma potência bem alta para mim, normalmente até um pouco mais alta que uma potência de meio Ironman, e eu consegui segurar ela por 30 minutos durante 3 vezes. Então, fiquei bastante feliz e tenho certeza que muito desse resultado veio do período de base. E é como eu disse, durante o período ali a gente não percebe muito quanto está crescendo, a gente só consegue perceber isso quando a gente começa a fazer os treinos mais intensos. Mas para ter certeza mesmo que a gente tem que estar evoluindo, que a gente está fazendo tudo certinho, que a gente está fazendo as zonas, a gente tem que fazer os testes, né? Então semana que vem a gente deve começar os testes mais específicos, tanto para bike quanto para corrida. O primeiro teste que a gente deve fazer é o teste de corrida, que são os 3 km. Ano passado eu fiz os 3 km no pace de 3,47 na média, ou seja, fiz mais ou menos em 11,50. Essa semana eu acredito que a gente vai fazer os 3 km e eu quero fazer dessa vez com pace de 3,40, 3,35. Vamos ver. Não estou colocando expectativa alta esperando que eu faça algo melhor, mas acredito que dê para fazer algo nessa zona. E em relação ao teste de FTP, a gente também deve fazer daqui mais ou menos umas 2 semanas. Também não sei muito o que esperar. Eu acredito que meu FTP subiu bastante. A última vez que eu testei foi mais ou menos um ano atrás, ele estava em 268. Eu acredito que ele deve ter subido mais, pelo menos aí uns 20 watts, ou seja, que eu devo estar com um FTP de 290. Mas vamos ver. Então, se você quer saber como que foram os meus testes, já tem que se inscrever no canal. Também vou trazer uma visão mais técnica aí para você entender para que serve esses testes e como você pode aplicar eles na prática, tá? Então é muito importante, se você está preparando aí para o Ironman, para o meio Ironman, entender como que eles vão funcionar na sua preparação e como você pode usar eles para fazer os treinos melhores. E até mesmo prever como que você vai nas provas, tá certo? Então já se inscreve no canal se você gostou do conteúdo, deixa o like, esse é o primeiro episódio, vão ser vários episódios, vou tentar trazer um por semana, pelo menos abordando um tema diferente, natação, nutrição, fortalecimento, enfim, tudo que vocês gostam de saber, e é muito importante que você acompanhe para eu saber que você está gostando e sempre trazer mais conteúdo, tá certo? Então valeu e bora pro próximo!